Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, segundou, começou a Copa do Mundo no dia 20/11, hoje é dia 21. Já tivemos aí vitórias aí da Holanda, Inglaterra, Equador e vamos que vamos. E agora tá rolando aí Estados Unidos e agora eu não lembro outro país. Mas tá acontecendo os jogos e eu já fazendo aquele esquenta para quinta-feira, Brasil e Sérvia, já estou aqui com a camisa da seleção brasileira, né? Bom, hoje vamos aí falar de alguns fatos relevantes e também tirar as dúvidas que os inscritos fizeram nesses últimos 4 dias, tá bom? E o primeiro é o Danilo. O Danilo fez aí o seguinte comentário, né? Olha só, se eu tiver aí mais que 10% de cotas de um fundo imobiliário, eu sei que vou pagar aí uma quantidade, né, um imposto a respeito sobre os dividendos. Quando eu vou pagar e também como será essa forma. Para quem não sabe, a isenção de pagar imposto de renda nos dividendos que nós recebemos dos fundos imobiliários é até 10% da cota total do fundo imobiliário. Ou seja, vamos imaginar que o fundo imobiliário possui números pequenos só para a gente, né, ficar mais tangível. Vamos dizer que o fundo imobiliário tem 1000 cotas. Ou seja, você não poderia ter mais do que 100 cotas desse fundo imobiliário, né? Ou seja, 10%. Você não poderia ter mais que 10% para não pagar o imposto de renda. Porque se você tiver mais de 10 cotas, você paga o imposto de renda, tá bom? Então, eu tenho 99 cotas desse fundo imobiliário, ok? Todos os seus dividendos serão isentos de imposto de renda. Tenho 100 cotas, você já começa a pagar, então, o seu imposto de renda no valor de 20%, tá bom? E é claro, se você já está nesse patamar, Danilo, obrigado pela audiência, né? Continuamos aqui. E também é necessário que você já tenha uma empresa, um contador que faça esse serviço, né? Tem bastante empresas hoje em dia que já prestam esse tipo de serviço. E aí, se você já tem fundos imobiliários, compra, venda, aí você tem um valor de ganho de capital, se você tem ações, faz opções, tudo isso tem sempre as suas regrinhas e particularidades. É importante que você já tenha alguém ou uma empresa fazendo todo esse serviço aí para você que você não precise se preocupar com pagar o imposto, né? Que você tenha facilidades, pelo menos eu sou desses. Eu pago aí, eu tenho uma indicação, mas eu tenho o MyCapital, que faz aí a gestão de todos os impostos que eu preciso pagar. Então eu me preocupo realmente na compra e na venda, pago para eles um valor bem acessível. Se não falha a memória, estou pagando atualmente R$16. Dê uma pesquisada, tem muitas empresas, a sua corretora com certeza deve prestar esse tipo de serviço para você. Eu escolhi a MyCapital e faço com eles, entendeu? Então, se você, independentemente aí a quantidade do valor, é bom você já delegar isso para alguém e se preocupar somente com os investimentos e não ficar toda hora procurando ali quanto que eu tenho que pagar de imposto de renda, DARF, é esse mês, não é nesse mês, é no outro, enfim, isso confunde bastante a cabeça. Então fica aí a dica e a explicação, tá bom? Bom, vamos pro próximo então, o Xted 11, né? Vamos lá, o Alexandre chegou em um dos vídeos que o Xted 11 teve mais aí de 15% de subida, uma coisa fenomenal, que deixa qualquer pessoa aí, cotista, animado. Eu falei, se você quer que eu fale sobre o Xted, fala sobre ele, deixa aqui nos comentários. Ele deixou, então eu vou fazer aí pro Alexandre, ok? Vamos lá. Você já tá olhando na telinha já há um bom tempo aí a respeito. E vamos lá. O pregão já tá quase encerrando, falta um pouco mais de 30 minutos aí. E nesse exato momento que eu gravo, está a cota não está em 0 a 0, não está subindo nem caindo. Ela está fechando em R$ 8,80. Ela está, ou seja, na sua máxima nas últimas 52 semanas. É um fundo imobiliário que não paga dividendos, olha só. Mas, em contrapartida, nos últimos 12 meses tem uma valorização aí de R$ 37,00, ou 37,29%, perdão. Ok? Vamos olhar o PVP dele? O PVP dele está de R$ 13,29,
O PVP dele está em 0,66, significa que ele está sendo negociado a 34% de desconto, ok? E aí a gente precisa entender por que está sendo negociado com 34% de desconto. Por que no mercado secundário? Porque o mercado está colocando para baixo essa situação, né? O valor patrimonial. A gente precisa então analisar algumas coisas e vamos tentar identificar isso no relatório gerencial que foi divulgado no mês 9, o que também é um pouco ruim, né? Ter um fundo imobiliário que talvez publique em cada 2 meses ou 3 meses é um pouco ruim, tem que ser mensal, por mais que sejam informações repetidas, no sentido de que não tem muita coisa nova para se dizer, que é bem o caso do X-TED 11, mesmo assim você precisa ter um acompanhamento mensal, tá bom? Não custa nada. Os cotistas precisam cobrar isso aí do X-TED 11. Bom, tem um valor de 1,98% em caixa, dinheiro parado, que na minha opinião é muito grande para um ativo, para o X-TED 11, por causa que ele só tem um ativo e nós vamos falar sobre isso. Então ele tem um pouco mais de R$500 mil em caixa e tem 4.247 cotistas. Bom, o último rendimento distribuído foi em 2016, 6 anos atrás, e foi 32 centavos aí, ok? O que me chama a atenção bastante, é bem ruim no X-TED 11, é a liquidez dele diária. Nossa, R$17.553,61. É muito pouco. Um fundo imobiliário bom, com liquidez boa, tem que ter 1 milhão de negociações por dia. Ponto, em média. Por que disso? Porque isso aqui facilita de você comprar e vender as cotas na hora que você quiser. Tá bom? Se você tem uma liquidez tão pequena, a pessoa que comprar isso aqui, tudo bem, talvez ela até compra fácil, mas na hora de vender vai ter dificuldade na hora de vender. Vai ter dificuldades, com certeza. Não vai ser tão fácil assim. Bom, eu falei que o X-TED 11 é um monoativo, então vamos abrir o relatório dele, vamos entender um pouco mais a fundo e entender algumas coisas que eu já disse para vocês. Aqui nesse relatório de agosto, que é o último relatório que foi feito, para você ver, relatório de agosto, é o último. É um pouco estranho, né? Bom, o gestor vem falando de algumas coisas nacionais que vem acontecendo, para o cotista se inteirar do mercado e dar, né, as justificativas dele a respeito de como o fundo está seguindo. Bom, isso aqui eu não vou entrar no mérito. O que eu quero pegar com vocês aqui é isso aqui, ó, que é muito importante. O objetivo do fundo, que é a aquisição de edifícios e empreendimentos corporativos já construídos, que isso é importante, com o intuito de auferir renda decorrente ao recebimento de receitas de locação dos imóveis e, ocasionalmente, da alienação dos ativos imobiliários ou dos direitos creditórios vinculados ou decorrentes dos ativos imobiliários. Está bem claro o que o fundo deseja, quais são as suas ações, ok? Bom, aí ele vem falando de várias coisas, né? Falando sobre a tributação. Aí que tem aqui já falando aquela situação do Danilo, né? Ó, olha só, tributação. Os rendimentos distribuídos aos cotistas pessoas físicas, né? PF, que detenham menos de 10% das cotas são isentos de imposto de renda. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são atribuídos 20%. Para mais informações, consulte o regulamento, né? O que me chama muita atenção é que o gestor é o TRX Gestor de Recursos LTDA, na minha opinião, muito boa, por causa do próprio fundo chamado TRX-F11, que faz parte do IFIX. Muito interessante sua metodologia de investimento e tudo mais. E me estranha, nesse fundo imobiliário, eles terem, assim, sabe, um relatório tão simples, tão pobre em algumas informações. Se você abrir o TRX-F11, você vai ver que é bem diferente, apesar de ser parecido aí a maneira de como os dois apresentam, mas você vai ver uma diferença grande. Talvez seja pela quantidade de ativos que cada um possui. De qualquer forma, vamos lá para a parte que mais interessa a gente, que é essa aqui, ó, diversificação da carteira, que na verdade não existe, né? Porque
o fundo possui 100%, como está mostrando aqui, ó, 100% em um ativo só, que fica em Macaé. A vacância desse fundo ele está em 0%, porque ele está 100% alocado para Estácio. Nós vamos ver fotos delas. E vacância financeira está em 100%. Ok? Inquilinos, ele está 100% alocado para uma faculdade, que é Estácio, como eu mencionei. Então ele está 100% alocado para um segmento, para um inquilino. Não tem muito o que falar a respeito, né? Olha só. Então ele tem a quantidade aí, olha só. Um imóvel, a vacância financeira está zerada. A área bruta locável está de 7 mil. O valor, né, dele por metro quadrado está R$ 7.463,71. O valor patrimonial por metro quadrado está em R$ 3.628,95. E o valor de mercado aí está R$ 1.673,26. Ou seja, o fundo está lucrando aí com essa locação e está trazendo as informações. O que é bem interessante aqui é que esse locatário ele tem aí o prazo de locação de 15 anos, ou seja, é uma locação atípica, é uma locação onde você vai ficar bastante tempo recebendo os dividendos. E por mais que a Estácio saia, queira romper o contrato, ela terá que pagar aí todo o contrato, né? Isso traz uma estabilidade, tranquilidade para o cotista, mas nem tanto, né? Porque ela pode desistir e as cotas vão cair. E cair talvez ainda mais do que já estão caindo. E aí vem a minha grande dúvida, né? Eu não, olhando assim por cima, eu não consigo entender porque tem um desconto tão grande, de 34%, sendo um contrato de 15 anos desse, 100% alocado, porque as pessoas ainda estão, o mercado ainda está alocando com um grande desconto. Ok? Bom, vamos lá, vamos ver que mais informações nós podemos tirar aqui do relatório. Bom, as aulas, como é uma faculdade, as aulas presenciais e online se iniciaram na unidade em agosto de 2021, então já tem mais de um ano que a unidade está funcionando tranquilamente em todos os seus cursos. São cerca de 3 mil alunos de forma presencial, divididos em 2 períodos, diurno e noturno. Matriculados em diversos cursos, como arquitetura, engenharia civil, ambiental, de petróleo, direito, enfermagem, ciências contábeis, educação física, entre outros. O que mostra que a unidade ela é bem estruturada, né? Tem cursos de arquitetura, engenharia civil, ambiental, engenharia de petróleo, pelo que eu entendo, né? Direito, enfim, é uma unidade que tem cursos caros e, consequentemente, precisam de um capital, um investimento maior, que traz também segurança para que a unidade permaneça, né? Que a gente acredite que ele vai ficar há 15 anos e, consequentemente, renove o contrato. Os investimentos realizados pela Estácio para a adequação do imóvel, as suas necessidades são de aproximadamente 8,5 milhões de reais. E aí vem as fotos, né, da Estácio, unidade bonita, e o que mais assim me perturba a paciência é essa praia de frente aqui. Eu não sei como a galera consegue estudar de frente para o mar, mas com certeza deve ser muito gostoso mesmo. Bom, então essas vão ficar minhas impressões, particularmente Bruno Campos da Silva. Isso aqui não é indicação de compra e venda. Eu, Bruno Campos da Silva, não invisto em ativos, fundos imobiliários que são monoativos, que possuem um ativo só. Por quê? Você só tem um inquilino, um segmento. Se, meu Deus, se acontecer qualquer problema educacional, esse fundo será 100% impactado. Se você tiver um problema de novo lockdown, essa unidade será 100% impactada. Se a Estácio quiser sair deste local, o fundo será impactado 100%. Então, é basicamente, se tudo der certo, deu certo. Se deu errado, tudo vai ter dado errado. É tudo ou nada. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de, particularmente, você realmente ter uma diversificação. O fundo fala que tem um objetivo, mas ela não segue esse objetivo, que é
ter diversificação, de ter vários ativos e gerar renda para o cotista, ok? Apesar de ter mais uma emissão de cotas, a quinta emissão de cotas, se não me falha a memória, o fundo ainda continua não fazendo a sua atividade principal, né? Tá na quinta emissão, cadê os outros ativos? Cadê a expansão? Ok? Então, com certeza, esses 34% aqui de desconto é referente a um histórico, que eu percebo, a um histórico a respeito do fundo. Então, o mercado já precifica bem mais abaixo. Apesar de estar 100% alocado, com um contrato atípico, que para mim é sensacional, 15 anos, né? Sabe? Tá muito bom, na minha opinião. Enfim, né? Então, apesar de ter uma liquidez baixíssima, né, tem os seus contrapontos. Eu, particularmente, vejo com bastante ressalva aí, né? Quem tem um perfil conservador não deveria estar olhando para esse fundo imobiliário, na minha opinião, né? Deveria estar procurando outros. Quem tem um perfil já mais agressivo, ou até mesmo moderado ou conservador, podem até olhar aí, mas, gente, tem que tomar cuidado. Estudem bastante, porque é um fundo que precisa ser olhado com muito cuidado, detalhe, e conhecer ainda mais detalhes dele. Tá bom? Bom, pessoal, esses foram aí respondendo as dúvidas dos inscritos. E é isso. Meu nome é Bruno Silva e nos vemos no próximo vídeo.